Olá, vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre o tema da minha última enquete, que é metilfolato ácido fólico, o que suplementar. Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como surgiu isso tudo e a diferença de cada um deles e por que eu prescrevo somente um deles, tá bom? Essa questão do ácido fólico e do metilfolato, que é a vitamina B9, né? Ela surgiu há décadas atrás quando descobriu-se que a vitamina B9 prevenia doenças nos bebês, principalmente relacionadas a doenças neurológicas e da medula, né? Então foi uma força-tarefa para colocar ácido fólico para todo mundo, porque o ácido fólico é a vitamina B9 sintética e que com estudos em ratas, as ratas conseguiam converter o ácido fólico para metilfolato, que é a forma ativa, que é o que a gente usa, né, dessa vitamina. Porém, de um tempo para cá essa conduta foi mudando porque nós humanas, um grupo específico de mulheres não consegue fazer essa conversão, né? Ou faz uma quantidade menor, ou seja, não consegue fazer na íntegra, ou não consegue. E uma vez que essa vitamina sintética não é metabolizada, não é transformada em metilfolato, ela também, além de não trazer os benefícios do metilfolato, da vitamina ativa, ela também tem algumas consequências que não são boas, né? Estudos relacionados aí com a questão de aumento da incidência de câncer e também com aumento de incidência de autismo e doenças neurológicas, enfim, quando em altas dosagens, porque na época alguns profissionais tinham conta de suplementar uma dosagem a mais, muito grande de ácido fólico. Enfim, isso foi mudando por essas questões, né? Por essa dificuldade na metabolização de algumas mulheres. Porém, esse grupo, né, que a gente fala algumas mulheres, em média são 30% das mulheres que têm essa dificuldade. Então, é um grupo muito grande, né? Então, a gente tem que ter muita cautela, porque qual profissional que pede esse exame genético para saber se você tem essa alteração genética e não consegue, né, na enzima e não consegue converter? Então, assim, eu desconheço alguma paciente que tenha chegado no meu consultório e que tenha falado que fez esse exame, né? É muito raro, na verdade, é bem difícil. Às vezes faz depois, né? Acontece da gente fazer depois com o tempo, quando aquela paciente tem algum grau ali de dificuldade de engravidar, né? Alguma subfertilidade, mas no primeiro momento não é feito. E, infelizmente, hoje eu ainda recebo muitas pacientes com prescrição de ácido fólico, tá bom? Então, eu sempre prescrevo metilfolato, porque na dúvida eu quero que essa vitamina B9 seja absorvida, então eu já passo a forma ativa dela, que é o metilfolato, tá? Tem alguns profissionais que eles passam o metilfolato numa dosagem adequada, normalmente de 500 microgramas a 1 miligrama, enfim. E passa uma dosagem menorzinha em caso de anemia de ácido fólico, tá? Mas a maioria já está prescrevendo, quem está se atualizando aí já está prescrevendo somente metilfolato, né? Eu acho, inclusive, que esse deveria ser assunto de mais congressos, né? Porque ainda tem profissionais indicando ácido fólico. Óbvio que o custo é muito menor, né? Se eu não me engano, o ácido fólico tá o quê? 10, 15 reais em média. E o metilfolato entre 40 e 60, depende muito. E sabe-se que não é só o metilfolato, normalmente a gente suplementa outras coisas também para gestante, porque a demanda está aumentada e a gente faz aquela investigação de carência nutricional e dá um aporte maior de outras vitaminas. Então, né, a gente sabe que não é todo mundo que tem condição, mas se você tem condição, é um investimento, né? Na época, décadas atrás, quando eles descobriram que a vitamina B9 tinha esse poder de minimizar esses danos, né, prevenir essas doenças, eles ainda não sabiam desse termo, programação metabólica, que hoje é muito estudado, né? Nada mais é do que o estilo de vida, bem como alguns nutrientes têm esse poder de modular a nossa genética, que é o que a gente chama de epigenética, né? Então, a vitamina B9 nada mais é do que isso. Ela tem, sim, ainda que aquele bebê tenha aquela carga genética para alguma doença neurológica ou na medula, principalmente essas duas questões, a gente consegue minimizar muito a chance dela vir a desenvolver, né? Programação metabólica e epigenética purinha. Hoje em dia a gente sabe disso. Na época já tinha sido descoberto, porém não sabia-se que algumas mulheres teriam dificuldade nessa conversão. Então, esse protocolo já mudou.
Então, por esse motivo, eu sempre indico para as minhas pacientes metilfolato na sua forma ativa, porque na dúvida eu prefiro não arriscar, tá bom? Então, esclarecendo aí e explicando o porquê da minha indicação. Espero poder ter ajudado. Até a próxima!